Boa noite mais uma vez, tudo bom com vocês? Tranquilo? Sobreviveram aí à aula de arquétipo? Até agora tá todo mundo vivo, né? Para quem não conhece, essa que falou aqui agora é a Cleo, a presidente do centro. Qualquer problema, fala com ela. Pode procurar ela que ela ajuda a gente aí. Então hoje a gente vai estudar ânima e ânimos, né? Um conceito interessante. Ele é menos denso do que o conceito da aula passada. A aula passada foi o mais denso e com certeza é o mais denso. E hoje vai ser um pouco mais light. Então vamos lá. Quem gostaria de ler para a gente a pergunta inicial aí da apostila? Você lê para a gente? Você tem um vozeirão, vai lá, lê sem microfone. Ânima e ânimos. Allan Kardec inquiriu na questão 200 do Livro dos Espíritos. Questão 200. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. A respeito do tema, Joana afirma: porque assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade, e em ocasiões outras, diferente expressão anatômica, que o caracteriza como feminino ou masculino, propiciando a reprodução e ensejando-lhe sensações e emoções variadas que fazem parte do seu processo evolutivo. Comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo ânima-ânimos, ambos tornando-se os parceiros psicológicos invisíveis que, em alguns casos, geram conflitos. Por algum deles predomina o comportamento emocional, diferindo da estrutura física do indivíduo. Tá vendo como é interessante? Ou seja, a gente, quando nós falamos de energia, né? Bota isso na cabeça pra gente não criar aqui pra vocês acharem depois que eu sou machista ou que eu sou feminista. Tem nada a ver, a gente tá falando de energia. A gente vai falar da energia do ânimos e da energia da ânima. E a gente não tá falando de pênis, vagina, de gênero, de como se comporta, como se bota na sociedade e tal. A gente tá falando de expressões dessa energia, que todos nós temos, seja homem ou seja mulher, tem as duas energias. Só que uma está polarizada e a outra está no inconsciente, que é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. A gente vai primeiro pegar essa parte do Livro dos Espíritos, depois desce para essa parte da Joana. Deixa eu apagar aqui, aí a gente volta aqui depois. O nosso mapa da alma está só crescendo, né? Ele está só aumentando. Ele começa com a base, que é o self, né? O self é o espírito, né? No meio dele tem a área da consciência, tem o ego, né? No centro da consciência, que é o arquétipo que toma o complexo que habita aqui o centro da consciência. Ela se organiza por complexos, no nível individual e no nível coletivo, os arquétipos, não é assim? Ou seja, a gente tem um inconsciente coletivo e um inconsciente pessoal. Né? Tá todo mundo craque já aí. Só que dentro desse processo a gente vai só aumentando o mapa, né? A cidade da alma vai crescendo aqui. Dentro dessa dinâmica que a gente já viu, que ela é bastante significativa, é muito importante, tem mais um personagem ou uma parte da alma que a gente precisa entender também. Eu falei alguma coisa dela aqui em algumas aulas, já comecei a citar em razão das perguntas que tiveram, mas nessa aula a gente vai aprofundar mesmo isso aqui. Na questão que Allan Kardec traz aqui, ele fala assim, tem sexo, mas não como compreendeis. Não é uma coisa no sentido ligado à anatomia. A gente está falando de uma energia, né? Então pensa só, isso aqui é um inconsciente, não é? O self não é um inconsciente? Lembra disso, né? O self é a totalidade.
E a consciência se restringe a um pedacinho só desse self. Eu tenho uma consciência que está latente, que é a consciência superior, o self, que é uma consciência. É uma consciência que está sempre conectada com Deus. E dentro dessa consciência latente eu tenho a consciência onde o meu ego está encravado. Não é assim? E o meu trabalho é fazer essa consciência central expandir ao ponto de eu ter o conhecimento dessa totalidade. Né? De eu ter o conhecimento dessa verdade, que aí eu chego num nível crístico, né? Num nível de Jesus. Esse centro aqui ele vai crescendo, crescendo e ele vai se confundindo com essa própria totalidade. Só que enquanto eu estou bipartido, né, entre o inconsciente na totalidade e essa área dessa consciência, eu naturalmente, nós, o espírito humano, ele trabalha numa bipolaridade, numa dia de energia, em todos os âmbitos. Então, quando esse ego vai encarnar, quando essa personalidade encarnada vai se conectar ao corpo, ela vai precisar pegar parte e se polarizar para formar esse ego, porque o corpo tem uma biologia e ela é exigente, né? Ela é exigente. Se eu colocar as duas energias num corpo só, aí vai criar uma anomalia genética, né? Uma coisa mais primitiva, que eu vou ficar hermafrodita, não é assim? Ou seja, eu não posso, eu tenho que ter bem diferenciado, ou a anatomia, não estou falando de vivência sexual, não estou falando de desejo de nada, estou falando de anatomia. O espírito vai precisar polarizar para encaixar naquela forma, não é assim? Então eu vou fazer um ego, se eu sou o Daniel masculino, eu vou precisar fazer um ego masculino, não é assim? Ou seja, eu vou precisar de uma concentração de energia nesse eu, que vai se formar ali, para poder encaixar ali, não é assim? Falando de maneira simplória, é óbvio que não é só isso, mas só para a gente imaginar. Até mesmo porque o corpo também exerce uma atração em cima desse self, né? Então ele vai atrair essa energia para lá. Então quando eu pego um pedaço dessa energia, que o self tem os dois, né? Imagina assim, né? Que esse self, ele tem os dois lados, um lado masculino, um lado masculino e feminino. É tanto que aqui a gente, pela influência do cristianismo, né, das lições de Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus pai, ou seja, é um Deus masculino, né? Mas nas religiões orientais a gente fala de um Deus pater mater, que ele é mais reflexo de um self. É um Deus que é pai e é mãe, ao mesmo tempo, né? Se a gente pega esse pedaço dessa energia aqui para construir esse ego, eu vou ficar com uma quantidade muito maior de energia feminina no inconsciente. Essa energia no homem chama-se ânima. No homem. Ou seja, mulher não tem ânima. A mulher não tem ânima. Vou repetir. Quando eu encarno na anatomia masculina, eu estou usando a minha energia masculina para formar esse ego, não é assim? O que fica no inconsciente? O feminino. A energia que ficou no inconsciente, ela é de maioria feminina. O inconsciente, na realidade, na totalidade, para todo mundo, ele é feminino. Mas há uma especificidade lá dentro, numa diferenciação. Se eu estou usando mais a masculina, é porque o meu feminino está abarrotado no inconsciente feminino. Faz sentido ou não? Pensa assim, né? Duas partes. Se eu estou usando mais essa, a outra não está na área da consciência. Aqui, essa área aqui, ó, ela vai ficar cheia de masculino. Não é assim? Se aqui está cheio de masculino, vai ter uma predominância de um mar de feminino aqui, ó. Porque eu usei pouco. É ou não é? Faz sentido ou não? Estão acordados aí, comeram bolo? Ou seja, eu vou ficar rodeado de energia feminina, esse ego. Né? E isso forma a ânima. A ânima. Isso é muito importante você saber disso, porque o maior desafio da criatura humana não é lidar com as nossas paixões e os nossos vícios da sombra. A gente vai ver o que é sombra. O nosso maior desafio é lidar com a ânima e o ânimo. Essa é a cereja do bolo.
Esse é o maior desafio. Por quê? Eu estou aqui como um homem, encarnado como um homem. Essa energia é totalmente oposta a mim. Ela tem outra vivência do meu ego. Ela é contrária no sentido de ter uma outra perspectiva de olhar a vida, de se expressar, de usar o mundo, de viver o mundo. Ou seja, é uma coisa muito díspare da minha personalidade. Agora, se eu falo numa sombra, pensa na sombra mesmo, material. A sombra é um duplo meu, né? Ela é masculina também. Então, eu tenho mais intimidade com a sombra do que com a ânima. Porque a sombra é um duplo meu, né? A sombra é também um duplo masculino. Então, eu lido com ela, né? É da minha vivência, é do meu dia a dia, da ignorância e da virtude masculina tá ali, naquele lugar. Mas faz parte de mim, porque eu vivo isso. Agora, quando eu falo na ânima, eu estou falando na cereja do bolo, de falar assim, virei Jesus. Lidei com tudo e tal, e fui vivendo tudo aquilo. Aí quando eu falo na ânima, eu estou falando na obra-prima. Sabe, você passou a vida pintando vários quadros, e você vai chegar na sua obra-prima, de aperfeiçoamento, é você lidar com essa energia oposta. De tão importante que ela é pra gente. Essa ânima, essa energia no homem, ela vai exercer uma influência muito grande na personalidade central, no eu encarnado. Isso é muito importante, porque como tudo na psique é dual. Pode ser bom, mas também pode ser ruim, a depender do que eu faço com ela. Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui para a gente começar a tecer o perfil de ânima consciente e inconsciente, integrada e não integrada, conhecida e desconhecida. E depois a gente vai para o ânimos na mulher. Tá bom? Pode ser? É claro que o que eu estou falando aqui, eu estou pegando aqui, pensa assim, que foi feito milhões de estudos, um monte de coisa foi estudada, sonhos, análise pessoal de um monte de gente, séculos aí de uma psicologia olhando para esse masculino e feminino, como que ele acontece, e eu estou pegando o resultado final, ó, depois que olharam tudo, acontece isso, para a gente ganhar tempo, porque o objetivo também do curso não é formar, é ter um conhecimento geral para ler, né, a obra. Então a gente vai ser bem pontual. Então imagina só que eu tenho essa energia feminina e ela vai começar a gerar uma influência no Daniel aqui, masculino encarnado. Como que ela vai se manifestar? Como que ela aparece pra gente, nós homens, né? Homens que vivenciamos essa energia. Quanto mais, eu vou fazer o desenho de novo, porque pra gente ir pensando. Quanto mais ela está distante da consciência, quanto mais distante, isso não vale só para a ânima, mas principalmente para ela, mais ela exerce um efeito de encantamento nesse ego. Você já viu assim que quando o homem heterossexual aí, vocês vão saber o que eu estou falando, quando você vê uma mulher que te atrai e que você acha ela bonita, você não parece que você fica hipnotizado, você não consegue parar de olhar. Não é possível que vocês não passaram por isso. É ou não é? Que você está assim, tal, parece que o pescoço não vira, né? Você vai lá e você fica hipnotizado pela imagem. Quanto mais é inconsciente, desconhecida essa ânima, mais a gente vai passar por isso. Porque na realidade, tudo que nos encanta desse feminino ou nos assusta aqui fora, está dentro da gente, que é um mecanismo que a gente vai estudar, tem uma aula só para isso, que é sobre projeção. Ou seja, eu vou me relacionar com as imagens da minha ânima na minha vida concreta. Então, quando passa, de alguma forma, uma imagem de uma mulher, né, que eu considero de alguma forma atrativa, ela constela. E eu fico abestalhado. Fico hipnotizado. Aí ela vem, leva apartamento, leva carro, não é assim que acontece? Leva tudo e você tá lá assim. É ou não é? Presta atenção nisso, hein? Não é só a ânima, mas como a gente está estudando a ânima, os complexos também causam isso. Quanto mais desconhecidos eles são,
mais eles têm um efeito de alterar a dinâmica da consciência na sua racionalidade, no seu foco de atenção. É isso que o complexo faz. Ele faz você perder a razão. Então a ânima é aquela sereia da mitologia, que, né, canta e você fica assim, né? E você vai, né? É a imagem da sereia. Onde que a sereia mora? Nas profundezas, né, do inconsciente. Então, quanto mais desconhecida, você vê que ela está meio lá, meio cá, né? Rabo de peixe. Ou seja, ela está um pé no instinto, é bem arquetípico. O instinto não é assim? Agora a gente pode falar, né? É o arquétipo, né? Ele fica entre o instinto e a psique pessoal, não é assim? Ela é a porta do banco, né? Que gira, ele consegue acessar os dois lados. Vê só, ela está lá no fundo do mar, né? Quando esse arquétipo canta na minha alma, olha como é que fica, né? Gera essa hipnose. A imagem da sereia é a imagem da ânima coletiva, bem profunda, lá do inconsciente. Faz sentido? Ou seja, quanto mais for inconsciente para mim, inconsciente, olha aqui o lado do inconsciente, essa relação com a energia da ânima, do feminino em mim, mais eu vou passar por estados de apaixonamento. Aqueles estados que a gente passa na adolescência, que você fica cego por alguém, e a pessoa termina com você, só falta morrer, quer pular da ponte, não é assim? Você fica num estado de encantamento, que parece que quando termina o negócio levar um pedaço da alma, assim, não é assim? Por quê? Porque nessas primeiras relações que a gente tem, são os primeiros contatos com a ânima e o ânimos, que estão muito inconscientes, então eles geram esse efeito no ego. Quando ele se aproxima, não tem ego que segure. Não tem ego que segure. Só que ele não dá só na relação nadia de homem e mulher. Você pode ficar apaixonado por uma religião, que é o fanático. Ali tem uma imagem de ânima ali também, né? Você pode ficar apaixonado por uma ideia, um ideal. Ele pode ser abstrato. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. Você pode ficar devoto a uma santa, apaixonado por ela, né? E isso vai mostrar em que nível psíquico você está, né? Quanto mais coletivo, mais próximo do arquétipo, menos identidade. Quanto mais pessoal, mais individuação, mais processo de autoconhecimento. Estão entendendo? Isso aqui, a gente precisou caminhar tudo de complexo, arquétipo, para chegar nesses conceitos aqui. Na realidade, existem complexos que têm a energia do ânimo e da ânima. Mas a ânima e o ânimo são um arquétipo também. Ou seja, tem camadas. As energias têm camadas. Ou seja, na energia feminina, eu tenho uma camada coletiva e tenho uma camada pessoal. Por exemplo, eu tenho o arquétipo materno, que é uma camada coletiva, que a gente estudou. Quando eu me relaciono com minha mãe, eu começo a ter agora uma outra versão de ânima que não é coletiva, é minha mãe pessoal. Ou seja, eu tenho uma parte da ânima que é arquetípica, né? E tem uma outra parte da ânima que é pessoal, vai montando os complexos ali. Percebe como as coisas se combinam? Vai virando uma sopa. Por isso que é importante acompanhar. Então, eu passo a tendência, né? Quanto mais inconsciente, mais vira esse canto da sereia, né? Isso eu estou falando aqui, ó. Esse é inconsciente, isso aqui é consciência. Quando eu falo em consciência, é conhecido, né? Transita em mim, né? Eu tenho mais ou menos uma noção do que está falando em mim, pelo meu ego, pelo meu eu. Eu tenho mais uma noção do que me habita, está integrado, né? Essas coisas me visitam aqui. Ah, eu conheço aqui, eu tenho uma voz da minha mãe, né? Tenho uma devoção aí a uma santa. Então eu estou falando de mim, são coisas minhas. Outros efeitos da ânima, por exemplo. Já viram aquele homem assim que é irritado? Que ele vive mal-humoradinho assim? Né? A gente já teve essas fases, todo mundo já passou. Aquele cara que é o chilique do homem. Já viu? Assim, pô, não pedi pra você fazer não sei o que, tudo ele se irrita. Essa é a ânima nele. Fica um cara emocional, um homem emocional.
Só que ele não é um emocional feminino quebrado. É um emocional no masculino. Então, quando a energia pinga aqui, ó, aí ele fica aquele cara estressado, irritado, mal-humorado, que se irrita fácil, ou seja, que é característica da energia feminina a emoção. Então ele vai ficar uma pessoa muito emocional, só que com o emocional com as tintas do ego masculino. Então ele fica muito irritado, mal-humorado, vai ficar um emocional sombrio. Vai ficar uma pessoa, um homem cheio de caprichos. Faz sentido ou não? Já conheceram alguns homens assim, não? Eu falei no início da aula. A energia é dual, ela é dual. A gente está falando da parte ruim dela, calma. A do homem está guardada. E eu não estou falando que mulher é assim. Eu estou falando da energia, da ânima. Entendeu? Porque tem mulheres que são extremamente masculinas. E elas vão ter o lado triste delas também. Fique esperto. Fala lá. Fala aí. Você falou assim, que quando essa energia chega com constela ali, né? É. A pessoa fica irritadíssima, tá? E a pessoa que vai trabalhando isso ao longo do tempo vai melhorando, vai conseguindo controlar e tal. É o lado consciente da ânima. É à medida que eu vou integrando ela. Eu estou falando do ruim para chorar, aí depois a gente ri. Aí chora e ri, pode ser? Beleza. Então vamos apressar. Um outro sintoma do homem que tem a ânima muito inconsciente é o dom juanismo. Fica um cara meio galinhão, assim. Ele fica com todo mundo, né? Na realidade, muitas vezes o arquétipo materno está muito próximo ali. Então esse relacionamento de ficar com a mulher e se separar é uma tentativa simbólica de se separar da imagem da mãe. Então ele fica um Dom Juan, aquele cara que azara todas as mulheres, sai fora, namora todo mundo, mas não fica com ninguém e tal, sabe? Mais ou menos esse assim, é um Dom Juan, né? Ele tem, esses são sintomas da ânima inconsciente. Com tudo isso que eu estou falando é que à medida que eu vou vivendo, na minha interação com o mundo feminino aqui concreto, vai constelando essas forças em mim. E como eu estou inconsciente para ela, ela causa isso em mim. Ela me toma. E eu vou vivendo dessa forma, inconsciente. Estão entendendo? Então tá. Por exemplo, fisicamente uma somatização, e isso não é raro, impotência sexual do homem. Por incrível que pareça. E na mulher uma frigidez, no caso do ânus. Né? Não estou falando do Juan, estou falando de outro sintoma. Outro sintoma. Não estou falando do dom. Já passou o dom. Isso é essa relação da energia com o ego. O corpo, essas energias, elas são capazes de desligar funções físicas. Funções. Por exemplo, quando a primeira paciente de Freud, né, quando ele atendeu, ela ficou cega e ela não tinha problema nenhum. Ela paralisou as pernas. E ela não tinha problema físico nenhum. Era tudo psicossomático. A energia tem essa capacidade, quando ela não circula no eu, quando ela não é consciente, ela é canalizada, ela escoa para o corpo. E quando ela escoa para o corpo, ela vai pegar a parte que é motivo de escândalo e arranca. A energia psíquica faz isso, né? Ou ela faz na mesma encarnação ou em encarnação e outra, que aí já gera uma lesão congênita mesmo. Na encarnação atual, eu posso somatizar essas questões. Ou seja, então muitas vezes eu posso passar por um processo de perder a virilidade, afetar a minha sexualidade por uma influência da própria ânima e não ter nada. Aí a pessoa vai no médico, faz exame e não acha nada. Toma hormônio e não faz efeito. Isso ocorre com mulher também. Isso não é raro de acontecer. À medida que o indivíduo vai experimentando essa relação, ele vai recebendo esse impacto do feminino e vai sofrendo com isso, né? Porque é inconsciente para ele. Então, ele sofre, ele fica com uma personalidade caprichosa, passa por muitos apaixonamentos. Então, ele tá num relacionamento, daqui a pouco ele já se apaixona loucamente.
larga aquele relacionamento, já fica com outra pessoa. Isso mostra uma psique, quanto mais apaixonamentos você passa, mostra um nível de psique muito inconsciente de si ainda. A tendência é que quando essas energias vão ficando conscientes, você tende a amar e não se apaixonar. Percebe a diferença? Percebe a importância do autoconhecimento? Autoconhecer-se te conduz ao amor. Porque quanto mais distante, quanto mais essa energia vai chegando perto aqui, e ela cria o hábito de transitar aqui, menos ela causa isso. Menos eu passo por estados de encantamento, nesse sentido. Então, eu vou me conhecendo e vou aprendendo a me relacionar com isso. Aí, por exemplo, essa ânima aparece muito nas relações familiares, né? Nas disputas de ciúme, né? O homem que se bandeia mais para o lado da mulher, aí começa a brigar com a mãe. A ânima dele vira um amante ciumenta dentro dele, né? Ele não sabe, aí fica na briga, eu não sei se eu atendo minha mãe, se eu atendo minha esposa, fica um relacionamento sem união, ele não sabe integrar essas energias. Então dá briga na família, né? Aí briga com o irmão, tem ciúme do irmão, briga com a mãe, aí já gera problema da esposa com a mãe, e ele não sabe administrar aquilo, porque dentro ele tem essa mulher ciumenta, uma mulher caprichosa dentro dele, ou seja, dentro de todos nós homens. E quanto mais inconsciente, mais amante ela é, né? Mais essa coisa exigente, que é esse lado sombrio da energia feminina. Ok aí? Estão respirando? As mulheres estão com raiva de mim? Achando que eu estou falando né? Eu tentei abrir a cabeça, né? No começo. Vou botar aqui pro ladinho aqui. Mas agora então vamos falar da parte boa. Um homem que vai integrando essa ânima, que vai conhecendo ela, né? Ele desenvolve um bom gosto enorme. Ele começa a ter um senso de estética. É aquela pessoa que tem um bom gosto para escolher os móveis do apartamento, para escolher um quadro, para se vestir. Ele desenvolve um senso estético muito bom, sem ficar, de alguma forma, afetado de maneira inconsciente. Então, a ânima começa a se manifestar no ego de uma maneira muito lúcida. Ele desenvolve uma sensibilidade em relação a isso. Ele desenvolve uma capacidade, isso eu estou falando em termos gerais, tá? Numa psique geral. Claro que pessoalmente cada um experimenta. Uma capacidade de ser um bom educador, um bom professor, um bom orador. Ele começa a integrar esse feminino, a ter uma sensibilidade, traz uma palestra poética, né? Uma coisa mais profunda, fala de uma ânima muito consciente aí já, que já está sendo integrada. Então esse dom de ser o educador, esse homem passa a ser um homem muito intuitivo, que é uma característica da energia feminina, né? Deixa eu botar aqui, né? O educador, Os artistas, né? a estética, né? A intuição, os músicos, os artistas, né? Que tem essa sensibilidade de acessar uma parte muito profunda da alma, canaliza isso para uma arte, né? A capacidade de dar uma aula, de ter uma sensibilidade. Então você vê que aparece uma versão da ânima muito mais luz, né? Muito menos perturbadora. Ele é uma capacidade de fazer boas amizades, não muitas, mas as amizades que ele faz de maneira muito significativa, né? Então esse homem aqui, ele é um bom amigo. Seria um lado dessa ânima bastante consciente, bem integrada, relacionamentos profundos de sensibilidade com o homem e com a mulher. E que não cai num erotismo o tempo inteiro, que não posso ter amiga, porque senão eu fico com ela. Né? Então, ele consegue separar bem isso, porque as projeções estão muito esvaziadas. Como ele está muito em contato com a energia feminina, ele não necessariamente precisa se envolver sexualmente para poder ter uma amiga. Então, ele vai desenvolvendo essa capacidade. E o homem que integra bem a ânima, ele se torna um grande religioso. Uma tendência religiosa bastante significativa, uma sensibilidade. É uma riqueza religiosa, tem uma tendência, uma inclinação a isso.
Essa busca pela religião. Mas não um apaixonado, então. Não. É lúcido, né? Vamos pegar aí, por exemplo, Jesus. Jesus tinha essa ânima aqui muito bem integrada. Olha como Jesus, no tempo dele, extremamente machista, tratava as mulheres. No apedrejamento, né? Joana de Ângeles, Joana de Cusa, né? Volta à tua casa e ama teu marido, eu vou te esperar, né? Ele sempre, olha as projeções da ânima de Jesus. É fantástico, né? Como ele só conseguia cuidar bem porque era consciente dentro. Ele só conseguia cuidar bem lá fora porque dentro já estava integrado. Né? Então, ele tinha essa amorosidade, ele era um pai austero e daqui a pouco uma mãe acolhedora. Ele não era assim, Jesus? Né? Aquela mãe carinhosa, cuidadosa, aquela voz amorosa. É Jesus numa ânima muito consciente. Ou seja, uma religiosidade profunda que estabelece metas espirituais, né? Eu começo a desenvolver aqui metas espirituais significativas, ideais profundos. Estão mais tranquilo aí? O coração amenizou? Isso pode permear, assim, em algum ponto da sua vida, você constelar isso e por algumas razões você tem depois que constelou, você caminha com isso ou puxa? Nunca pense no processo psicológico como um lugar que eu cheguei. Nunca pense isso, é um erro. Não existe esse lugar, cheguei, acabou, individuei. Né? Eu acabou, me tornei luz. Pense sempre num movimento que eu estou fazendo. Olha agora como está a constância do meu movimento. A vida é movimento. Né? Ele fala, meu pai trabalha, eu trabalho, meu pai trabalha, eu trabalho também. Ou seja, é trabalho, é movimento. Eu nunca chego em um lugar. Eu sempre adoto uma configuração de movimento. Então, quando eu adoto uma configuração de movimentar, de me relacionar com essa ânima assim, ela pode se perpetuar, mas eu recebo visitas da ânima sombria. Né? Ela continua aparecendo para mim. E eu vou me relacionando com as duas faces dela. A ânima sombria, ela aparece no sonho do homem, a ânima no sonho do homem é o guia que leva na direção do inconsciente. É aquela mulher que você não conhece, ou às vezes é sua esposa, você sonha com ela, aí ela te leva num lugar, ela te apresenta outra mulher. É a imagem da bruxa, né? No sonho, no Contos de Fada, é a ânima. É a ânima sombria. Quando você sonha com sua esposa, né? Ou a namorada, é uma ânima pessoal. Ela está lá, ela aparece, é sempre o guia, porque ela é ela que sabe transitar no inconsciente, ela mora lá. Ela é a sereia, né? Então ela consegue ir na beira da praia e consegue ir lá no bem profundo. Então se você tiver que ir lá, você tem que ir com esse guia. É ela que vai te levar. É um termo que a gente chama de psicopompo, que é um guia. Ela vai te levar a passear dentro da tua psique, é a ânima que faz isso, no homem. Então, assim, a gente pode entender como se fosse um conjunto de experiências que você vai vivenciando ao longo da vida. Sempre assim. Só que à medida que você vai vivenciando, isso vai sendo constelado. Quanto mais consciente fica, mais ela vai gerar esses efeitos no ego. Você vai ter uma vivência emocional do feminino no teu eu consciente com esse sentimento pela vida. Se ela é inconsciente, você vai ter uma personalidade assim, afetada, vai virar um homem afetado, cheio de sintomas, né? Então, desenvolve uma capacidade também de se sacrificar. Igual uma mãe, né? Abre mão de si, né? Não fica aquele homem egoísta que tudo é para ele, a mulher tem que servir ele, aquele meio adâmico, né? Então ele desenvolve uma capacidade de se sacrificar. Essa é uma versão da ânima consciente, né? Ele vê o direito dos outros, é aquele que vai virando um missionário, né? Eu vou abrir mão da minha vida pessoal. Não é o arquétipo do Messias coletivo e inconsciente. Eu estou falando de uma ânima integrada, de um sentido profundo. Estou falando de uma consciência aqui que eu estou vivendo a minha essência. A minha essência é profunda. Então eu vou começar a me sacrificar, a fazer coisas pelos outros, a fazer um esforço para poder beneficiar outras pessoas, e eu começo a ficar pródigo, como um seio materno que concede uma nutrição àqueles que lhe cercam, não no sentido instintivo e primitivo,
mas num sentido simbólico e espiritual profundo, com um senso de estética, de amor à vida, de paixão, na paixão santa, como era a de Jesus, como é a paixão de Gandhi, de Divaldo, de Chico, dos grandes missionários. Essa é a ânima, o efeito da ânima consciente no homem. Bonito, né? A gente é bonito, né? Exatamente, exatamente. A capacidade do ego de olhar para si mesmo, né? Um artista, né, procurou o Jung para tratar a filha dele. E ele chegou e falou para o Jung, ó, minha filha é nova, criança e tal, e ela está muito doente psicicamente. Cuida dela aí e tal, e depois a gente vai conversando durante o tratamento dela. Aí ele deixou a menina lá e a menina estava tendo uma psicose, que é uma loucura, né, se a gente pudesse fazer um resumo. O ego dela estava esfacelando, não era um ego estruturado. Aí o Jung foi, atendeu ela, analisou, e ele pediu para chamar o pai, e esse homem veio, né, e ele era um artista. Aí ele falou, ó, tua filha é assim, tua filha é assado, passa isso com ela, o inconsciente dela é assim, é assado, papapá. Aí ele olhou para o Jung e falou assim, mas Jung, sou eu sou desse jeito. Aí ele falou, ó, o inconsciente de vocês dois é agitado, é um mar agitado. Mas o mar que tu navega, tua filha naufraga. Ela não dá conta. O ego dela não é estruturado. Por quê? Porque ele era um artista. Então ele canalizava a sombra dele e toda a obscuridade do inconsciente era tornada consciente na arte, nas coisas que ele fazia. Então, na realidade, virou esse inconsciente que é psicótico, né? Ele conseguiu fazer de forma criativa uma saída e virou um grande artista. Então, um senso de estética, começou a trabalhar e fazer algumas coisas, mas a psique da criança não deu conta desse inconsciente, né? Então, ela fez uma doença. Então, um ego bem estruturado, um eu bem estruturado, é um ego que dá conta de suportar a si mesmo e tornar esse self uma realidade. É pegar esse ego e falar, eu não quero mais ver isso, é impossível. Mas falar assim, eu preciso ter força para ver isso. O ego bem estruturado faz isso. Em vez de ele ficar assim lutando na repressão, ele abre a porta e começa a olhar. Quem é que vai me visitar, né? Ele olha com prudência, com medo, mas olha. Então a energia circula. Ele aprende a olhar para si. Esse ego bem estruturado é esse olho que suporta a si mesmo, né? E ele vai com essa capacidade de ir se estruturando. É um ego que conseguiu se separar bem dos pais, que tem uma individualidade, que não está no nível coletivo do arquétipo. Ele já tem um conteúdo pessoal bastante consciente, e o que não é consciente, ele permite que venha e ele aprende criativamente a lidar com isso. Esse é o ego estruturado. Ou seja, o ego estruturado é que está em movimento. Porque se ele para, ele faz uma neurose. Se ele entra num movimento frenético, ao ponto de dissolver esse ego, ele faz uma psicose. Se ele consegue ficar num movimento sem se dissolver, sem se enrijecer, ele faz a individuação. É o caminho do meio lá dos budistas. Beleza? Então agora vamos para o ânimos. Tem mais coisa da ânima aqui, mas eu vou agora falar do ânimos. Se der tempo a gente volta. E na mulher do mesmo jeito. Só que a mulher, ela carrega um homem no inconsciente. Um homem não, a energia masculina no inconsciente, né? É o oposto dela. E essa energia vai ter um efeito na consciência da mulher. Então lembra, né, que a gente falou, na área da consciência ocorrem fenômenos inconscientes. Porque quando a energia da ânima me visita, se ela for inconsciente, se eu não conheço, ela causa isso em mim. Ou seja, então na consciência, eu estou inconsciente em mim mesmo. Né? Eu estou inconsciente em mim. Na mulher, qual é o efeito desse ânimos aí? Né? Dessa energia masculina que circunda o ego, né?
se a gente pudesse fazer um resumo geral, óbvio que eu vou falar mais coisas, mas no lado inconsciente, vira uma mulher de opinião. É aquela mulher que você fala, esse copo é branco, ela fala, não, ele é transparente, não tem que mude. É aquela mulher chata pra burro. Você quer jogar ela pela janela. Ou seja, é uma mulher de opinião no sentido negativo. Não é essa mulher de uma opinião bem formada, bem instruída. Na realidade, é ao contrário. As opiniões dela, se você for olhar, são extremamente vazias, são fundadas em coisas de leis que ela criou na cabeça dela. Não tem nada a ver com ela ler os livros, ela se politizou, ela fez as coisas. São opiniões que geralmente é a opinião do pai, inconsciente dela, é a opinião do inconsciente familiar. Então vira aquela mulher de opinião. Essa mulher de convicções sólidas. Vira uma mulher de convicção, mas tudo isso inconsciente. Intransigente. Esse é o ânimos na mulher, o ânimo sombrio, né? Então ela fica com essas opiniões e são opiniões que são irrefletidas. Ou seja, ela não reflete sobre isso e o que ela está falando está certo ou está errado, é a minha opinião e você tem que engolir. Né? Eu não mandei você fazer tal coisa, aqui em casa não é assim, tá, mas de onde tu tirou isso? Não sei, faz o que eu estou mandando. Né? Ou seja, é irrefletido. Esse é o ânimos na mulher. Quando né, o homem está emburrado lá com a crise emocional, dando a crise emocional dele, ele está incorporado na mulher. E esse aqui é a mulher incorporada, o homem incorpora, toma ela. Então ela fica com esse ânimos espiritual aqui. Essa tampinha sempre me pega. Então ela fica, um outro sintoma do ânimos é ela fica super energética. Que dá 1h da manhã ela está lavando louça. Ela está limpando a casa, arrastando os móveis, tem 2 empregos, cuida do filho, mas é tudo sem sentido. Ela fica no automático. Aí tá, sabe, aquela pessoa que não consegue fazer uma pausa, fazer aquele... não estou dizendo, pensa bem, pensa só, a gente tem que ter um conhecimento filosófico, uma mente filosófica. Não quer dizer que as pessoas que têm energia de vida, que fazem os trabalhos da vida, são esse tipo do ânimo. Eu estou falando de uma coisa sem sentido, sem reflexão, automática, que tem um espírito dentro dela que manda ela fazer e ela nem pensa sobre isso. Ela é aquela mulher que faz 1000 coisas, mas nada tem sentido. É irrefletido. Guarda isso. Não tem reflexão. Uma coisa é você estar vivendo a sua essência, você fundar um centro, você cuidar de 1000 pessoas lá e tal, e estar vivendo uma realidade espiritual profunda. Você está falando de um energético consciente. Uma coisa eu estou falando de uma coisa super energética, totalmente alucinada, apaixonada, cega, sem sentido existencial, que vai dar um resultado final em depressão. Que é do ânimos inconsciente. Ou seja, é uma mulher tarefista, né? Ela resolve tudo, ela é o homem e a mulher da casa, ela paga as contas, ela resolve tudo, o homem não tem voz, é essa mulher super energética, né? Ela faz tudo isso. Daniel, nessa parte aí, desculpa, mas ela toma para si, mesmo existindo a outra figura, anula a outra figura. Exatamente. Então, às vezes, quando tem a briga em casa, é 2 homens brigando. Não é marido e mulher, é 2 homens brigando. Fica, não, isso está certo, está errado, papai, discute, ela sabe de tudo, resolve tudo e não tem reflexão. Nenhuma. Então, essa é a característica dessa mulher. Então, ela começa a desenvolver, em alguns casos, traços de uma brutalidade, de uma coisa sem sensibilidade, que é típico do feminino. Porque a mulher, ela está incorporada nessa energia, o ego dela é essa energia. E no inconsciente dela tem o masculino. Ou seja, a mulher, por natureza, ela é sensível, né? Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma tendência a isso. Diferente do homem, que é por construções da psique, a energia ficou diferente. Então ela vai desenvolvendo, ela vai perdendo essa sensibilidade, vai ficando com uma brutalidade, que ela fala tudo rasgado, né? Não tem uma sensibilidade para dizer. Por exemplo, o analista, né, o psicólogo, o homem, tem que trabalhar muito essa ânima para desenvolver esse acolhimento, né? Não posso chegar lá, você é isso, você é aquilo, né?
fica uma coisa muito julgadora e brutal. Seria aquela pessoa que fala que está sendo assertiva. Aquela pessoa não, a mulher. A mulher, eu estou falando da mulher. Diz que é assertiva, mas é grosseira. Exatamente, uma mulher grossa. Aquela que dá coice para tudo quanto é lado. Essa mulher, ela vai ter muita dificuldade e vai ter uma tendência a desvalorizar o sentimento. Tipo assim, nossa, eu não posso ser essa mulherzinha fraca, que chora ou que se emociona. Ela fala assim, né? Com sentido pejorativo. É tão comum isso, né? Isso é coisa de mulher fresca, né? Ela olha para o feminino de maneira muito pejorativa, né? Para o feminino que eu falo, a ânima, né? A energia feminina. Então, tudo que vem dessa sensibilidade feminina, ela olha com um olhar muito julgador, sem sentimento, beirando até a violência. A violência. Já vou te dar a palavra, Carol. Só um minutinho, Bergson, rapidão. Beirando a violência. Uma menina foi violentada pela babá. O pai colocou uma babá. E essa babá abusou da menina. Uma mulher abusando outra mulher. Uma menina, uma criança. Nos sonhos dela, quando ela ia ter um sonho, e ela sonhava que estava sendo estuprada, violentada ou perseguida, ela sonhava com um estuprador, com um homem. Por quê? Ela foi violentada pelo ânimos da babá. É energético. Ela não sonha com a babá. Ela sonha com a energia que a babá estava tomada, que era o ânimos dela. Faz sentido? É interessante, não é? Ou seja, porque é uma relação energética. Não é uma relação... Ah, mas ela foi estuprada por uma mulher e ela sonha com um homem. É, porque é o homem dentro da mulher. Ela violentou porque, ó o ânimos dela inconsciente. O ânimos dela inconsciente fazia essa mulher violenta, né? Sem noção de sentimento, sem maternidade, né? Só pensa nela, egoísta, né? Nesse sentido aqui. Fala, Carol. Daniel, você foi fazer uma descrição aí, das características que seriam essencialmente masculinas. Da energia. Da energia masculina. É. Mas só que você está colocando elas de uma forma mais deturpada, como se fosse assim, só os defeitos. Então o ânimo não pode se manifestar com as qualidades masculinas. Sempre constela, né? É aqui. É assim, a gente vai lidar. Tô falando a parte ruim para falar o bom depois. Calma, Carol. Calma, Carol. Não dá mais. Já vou te dar. Ou seja, aqui também ocorrem fenômenos físicos de somatizações. Essa mulher, ela vai ter uma tendência a ter dores de cabeça, enxaqueca, né? No caso de sintomas físicos, problemas pulmonares, porque a imagem do arquétipo, às vezes uma asma, alguma coisa, é o logos, é o vento, né? Nos textos sagrados não fala assim, o espírito é o vento que passa em todo lugar, né? É o logos, é o ânimos, é a razão, a energia da razão. Ó, aqui, ó, o espírito também tem o nome de pneuma, né? Então está muito ligado, né, ao pneumatologista, não é lá que eu vou? Né? Ou seja, vai somatizar no órgão simbólico, simbólico relativo à energia. Então vem essa característica psicossomática na mulher pelo ânimos inconsciente. Estão bem aí? Tá tudo tranquilo? Estão com raiva? Então tá. Fala. Esse ânimo pode ficar mais exacerbado assim por causa de um trauma? Pode. Essa menina que foi abusada, por exemplo, ela tá lá, tem um ânimos lá, abusador dentro dela, ela vai precisar cuidar. Porque ou ela se torna uma abusadora, ou na realidade ela vai tender a oscilar. Ou ela vai ficar nessa posição de abusada, ou daqui a pouco ela está abusando. E quando ela faz isso, não é só sexualmente. Eu abuso de maneiras simbólicas, em várias áreas da minha vida. Eu abuso como chefe, como médium, eu abuso como líder de sala. Eu posso abusar de qualquer coisa. Bastou eu ver uma vítima que lembra a mim mesmo, eu monto nas costas dela. Fala aí. Eu queria perguntar sobre a TPM, porque eu não preciso acesso.
Assim, a TPM por si só ela já mexe muito com as questões, né, emocionais, né, porque a gente está falando. Mas com certeza tem tudo a ver, né, com essa energia aí. Então ela passa a ter esse ânimo, um ânimo muito violento, né? Ela se julga muito as pessoas, julga a si. Ela tem uma tendência a preconceito, a desenvolver uma capacidade, essa tendência preconceituosa. Fala aí, tu ia perguntar. Exatamente. Está tudo ligado. Né? Então, nas projeções, ela fica muito preconceituosa, né? Essa questão de julgar muito, ela vai ter uma autoridade violenta, uma insatisfação pela vida, porque o ânimo vai tomando, então vai gerando um estado de insatisfação. Tá certo? Agora, Carol, o lado bom. Né? Essa mulher que vai conscientizando esse ânimo, ela desenvolve em vez de opinião, ela vai ser a mulher da aptidão. Né? Ela vai ser uma mulher que ela pode até desenvolver as características masculinas de força física, agilidade, é aquela mulher que dirige bem, né, que tem um senso de espaço, porque olha no aspecto histórico da psique, né? Pensa só na vivência do masculino e do feminino. O homem, ele foi exigido dele ir caçar e desenvolver a capacidade de ter essa atenção focada, de olhar os espaços que ele precisava sobreviver, né? A mulher mais de uma alquimia, de uma sensibilidade. E Daniel, isso é bom, isso é ruim? O homem precisa exercer o outro lado e a mulher exercer o outro lado. A gente é os dois. A gente é os dois. Né? Ah, mas eu detesto o homem porque faz isso. Então, você está mal com você, né? Porque, na realidade, você é as duas coisas. Né? Você é esse homem que sai para caçar e essa mulher que fica em casa para amamentar. Você é os dois. E quando um aparece e o outro sai, o outro aparece e o outro sai, você tem que saber viver essas energias. Por isso que eu falei para vocês, prestem atenção, que vocês vão me achar machista ou que está colocando, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de energia. Então ela fica uma mulher energética, mas um energético totalmente com sentido. É um energético dedicado ao self, para realizar o mundo interior dela, nas linhas do self. Então ela faz muitas atividades, ela tem uma energia de vida, no qual ela é plural, mas é um plural totalmente profundo, com sentido, né? Não é aquela coisa mal-humorada. É que quanto mais ela faz, mais ela encontra a alegria de viver. E lá no final desse túnel não tem uma depressão, tem uma realização. É totalmente diferente, né? Então ela é atuante, né? Ela, em vez de ser opinião, é uma mulher que de vontade, né? Vontade firme, mas não é intransigente, sabe ouvir, tem reflexão. Esse é o ânimos nela, né? Ela faz o julgamento, mas é um julgamento de discriminar, né? Não é esse julgamento do preconceito. Por exemplo, eu tenho um lado que sai para caçar e o outro para amamentar. Qual que é melhor? Nenhum dos dois, eles só são diferentes. Não tem melhor e nem pior. É essa mulher, né? Ela faz essa discriminação. Isso é do masculino e isso é do feminino. Qual é melhor ou pior? Nenhum. Os dois sou eu. Né? Os dois sou eu. Então ela consegue fazer esse julgamento discriminatório sem ser preconceituoso. Ou seja, fica tudo muito bem definido. Só um minutinho que eu pisei no fio do microfone. Então, é basicamente isso. Agora vamos para as angústias. É claro que a gente não vai aprofundar, a gente vai trabalhar muito mais isso aqui também quando a gente entrar na projeção. Que eu vou explicar o que é a projeção, porque isso fica todo o tempo sendo projetado. Você vai se relacionando. Por exemplo, quando você vai se relacionar com uma mulher, o homem vai se relacionar com uma mulher, ele vai arrumar uma namorada e tal, ele tende a projetar, na realidade, ele projeta a ânima dele.
Então, quando a gente fala assim, fulano casou com uma mulher igualzinha à mãe dele, porque ele está projetando a ânima dele, não começa na mãe. Então, se for inconsciente, ele vai casar realmente com uma versão materna ali. Né? Diga lá. No caso da homossexualidade, que foi sexualidade, eu não quis entrar lá atrás, mas não sei se é hora de entrar nesse tema. Só para entender Tem a ver as energias, né? Isso é um tema muito polêmico, muito complexo, mas que tem a ver com ânimos e a ânimo. Tem a ver, né? Mas são tantas possibilidades, que assim, é quase infinito as causas disso aí. Por exemplo, a Joana fala o seguinte, a gente acabou de escrever o livro lá, Contribuições de Joana de Ângeles para o entendimento dos transtornos mentais. Eu fiquei com um capítulo da sexualidade, dos transtornos sexuais, e fiquei com o capítulo da drogadição. Peguei 2 capítulos. E lá a Joana fala assim, que uma das causas, Joana de Ângeles, uma das causas de se gerar um conflito de escolha sexual, de vivência sexual, é a mãe trazer um sexo no ventre de um filho que ela está gestando, e desejar outro. Porque ela manda uma mensagem para o inconsciente da criança. Eu queria ter uma menina. Ou eu queria ter um menino. E essa mensagem fica arquivada no inconsciente da criança. Depois vira um complexo. Na realidade já virou, né? E a criança, na relação com esse complexo, pode experimentar esse conflito evolutivo. Né? Exatamente, vai depender do grau de fortalecimento desse ego, né? Para lidar com isso. Ela pode viver esse complexo? Pode. Ela vai lá e vive, vai gastar ele, né? E chega ou seja, ela vai satisfazer a mãe, ou ele vai, né? Vai virar uma vivência feminina para satisfazer a mãe, de maneira inconsciente. Faz sentido ou não? Ou seja, a ânima dele aparece no ego e ele vai fazer um conflito. É uma das milhões de possibilidades que a gente tem. A gente pode entender essa questão de transexualidade, homossexualidade e outras derivações como uma coisa desequilibrada. Não vou dizer desequilíbrio, não. Não, eu digo assim, desequilibrada no aspecto emocional. Pode ser. Pode ser como pode não ser. Pode ser. Você pode ter tido uma experiência traumática, acontecer alguma coisa que de alguma forma afeta a tua vivência sexual. Pode, ao ponto de que para você experimente aquilo como um desequilíbrio. Tudo é muito pessoal. Sem julgamento moral. Exatamente. Ou seja, seria mais adequado a gente colocar assim, é uma experiência evolutiva, porque nós somos os dois. Eu sou homem e sou mulher, né? Só que embora eu esteja na anatomia masculina, eu tenho toda uma vivência feminina ali. E ela pode cair na vivência sexual. Essa ânima pode escoar para lá, para a vivência sexual. Que é a primeira expressão do amor na psique. É a sexualidade. Só um minutinho, deixa eu te perguntar. E essa energia jogada, tanto pelo pai quanto pela mãe, pode levar a uma má formação do feto, no caso? Eu acho que o pensamento tem força, né? Eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível. Né? Não sei em que nível, né? Porque tem muitas das nossas patologias físicas, né? Talvez quando ela não vem de uma lesão externa, né? De uma intoxicação, de um acidente, alguma coisa que vem de fora, elas têm origem no espírito, né? Então, a depender de uma vivência materno-paterna muito desequilibrante, acredito que isso seja possível. Eu acredito. Um pensamento de rejeição, é tão grande isso que tem mulheres que abortam, né? Do grau de rejeição à maternidade, ou que o filho adoece, ou que desenvolve algum problema ligado àquilo. E não deixa de ser que o espírito que está vindo foi atraído por aquilo vibracionalmente, né? Claro. Imagina, né? Você coloca um espírito no ventre de uma mulher onde são 2 inimigos, né? Vai haver uma resistência vibratória. Vai ter que ser uma gestação que vai ter que ter muito cuidado, né? Espiritual para que ela aconteça.
porque ela pode vir a fracassar, né, no curso. Então, acredito que sim, né? A gente está falando de energia, né? E o espírito é energia. Né? Diga lá. Você falou no começo assim, que quando é o corpo masculino, é sempre utilizou energia, ânimos e sobra ânimo. Entenda, o homem não tem ânimos. Ele é o masculino encarnado, o ego dele já é um homem. Então o inconsciente dele forma um oposto que é a ânimo. Na mulher é o ânimo. Independente da polaridade que ele tem sexual, é isso? Da vivência dos desejos dele. Independente. Sexual, Exatamente. se for físico homem, a ânima que está no Exatamente. Ou seja, o Jung fala isso, né, no Arquétipos Inconsciente Coletivo, ele cita essa questão da homoafetividade como influência dessa ânima, né, dessa energia. Mas ele dá um exemplo trazendo também uma experiência mais de conflito com essa energia, né? Porque são tantas tintas, são tantas nuances que é quase impossível ficar descrevendo pormenorizadamente isso aí, né? Mas é uma possibilidade, sim. Normalmente a pessoa que tem, por exemplo, um homem que tem um inconsciente que tem esses pontos mais Sombrios, negativos? mais sombrios, normalmente ele se relaciona mais com as mulheres que têm também esse perfil Exatamente. do ICS mais do inconsciente mais envolvido também. Exatamente. Ele vai achar a mulher que ele projeta, a imagem que ele carrega dentro dele. Então, quanto mais inconsciente é a ânima para ele, mais as escolhas de mulher para ele vão ser escolhas inconscientes. Né? Então, você vai casar com mulheres com esse perfil, ou vai se relacionar com esse perfil. Exatamente. Por exemplo, aquela mulher que, em algum ponto, arruma um relacionamento, aí apanha, né? Sofre violência. Arruma outro relacionamento, apanha de novo, aí entra num ciclo. Ou casa sempre com alcoólatras, né? Aí a pessoa às vezes nem é, mas depois vai se tornando no relacionamento. Aí, meu Deus, eu nem sabia que ele era assim. Mas, ou seja, ela estava lembra do que a gente estudou, numa participação mística. Lembra? Na formação do ego. Ou seja, o inconsciente dela se comunica com o inconsciente do homem que ela escolhe. Ou seja, ela vai atrair o perfil inconsciente dela. É energia, é vibração. Então, quanto mais inconsciente, mais esse tipo de homem ela vai atrair. Daniel, Fala. e essas experiências dolorosas, elas são vivenciadas para que Você se consciente. para que a pessoa possa ter consciência É. do inconsciente? Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo que eu estou com esse dedo podre? Eu só escolho gente errada. Aí pronto, aí começa. Aí você vai começar a se relacionar, né? A ver o que é que está acontecendo. Quando o sofrimento se instala, você vai começar a se conscientizar do que você carrega. Porque até então, enquanto está projetada, a responsabilidade é do outro. Esse homem não presta, essa mulher não presta, e papapá. E é verdade, talvez não preste. Mas em algum canto da tua alma, tu atraiu aquilo para você. Ou seja, então a culpa não é mais do outro. É como eu me posiciono na relação que me faz me relacionar dessa forma. É como eu me coloco, né? Eu só posso casar com uma pessoa que gosta de bater se eu gostar de apanhar, consciente ou não, né? Falando assim simbolicamente, né? Ou seja, eu só posso casar com uma pessoa ou estar com uma pessoa, me relacionar, que a voz dela toma conta de toda uma vida se eu for um silenciado. Ou seja, é como eu me posiciono na vida, né? Dois bicudos não se beijam, não é assim? A gente não fala, não tem esse ditado. Ou seja, isso para mim não dá, não me relaciono com isso, né? Ou seja, eu posso, isso a gente vai ver em mecanismos do ego, que são os processos de identificação e projeção, né? Uma hora eu sou isso, né? Outra hora eu projeto isso e me relaciono com isso lá fora, né? Quando eu paro com esses mecanismos, fica consciente, aí eu evito os acidentes, né? Quanto mais consciente para mim, mais livre-arbítrio eu tenho. Então, quem escolhe a mulher desse homem aqui? Quem escolhe?
É o inconsciente dele. Não foi ele que escolheu. Agora, se a ânima é consciente, ele vai ter uma tendência a escolher uma ânima com um perfil mais consciente. Ou seja, ele passa a ter livre-arbítrio, ele passa a não se apaixonar tanto, que a paixão cega, não é assim? Quando você está apaixonado, você não escolhe mais, né? O espírito do mal já te tomou e se você não for viver aquilo, você já era para você. É ou não é? Diga lá. Isso não é muito colocar, tipo, tirar a responsabilidade da pessoa? Não, de forma alguma. Porque aí colocam como se ela que tivesse o dedo podre, que fosse culpa dela, ter escolhido Não, aquela pessoa. não. E essa é uma visão unilateral. Na realidade, a pessoa que se relaciona com a sua sombra, a imagem da sua sombra, ela está se relacionando sim com uma pessoa também que tem responsabilidade pelo mal que faz ao outro, né? Mas quando eu tenho conhecimento disso, eu saio do discurso da vítima. Fizeram isso comigo, a vida é assim comigo, o mundo está acabando comigo. Não, ele não é mau caráter. Mas parte em mim também sintoniza com isso em algum nível. Ele tem uma responsabilidade, mas eu também tenho, e isso me ajuda a perdoar. Percebe? É a autorresponsabilidade. A minha inconsciência me colocou a me relacionar com esse tipo de pessoa. A inconsciência de mim mesmo me leva como uma onda traiçoeira e daqui a pouco eu estou na boca do lobo. Eles são desequilibrados? São, tanto quanto eu, que sou inconsciente de mim. Percebe a diferença? Porque se não, aí eu fico, não, a culpa é do mundo, minha mãe fez isso comigo, isso é por causa da minha mãe. Não, calma aí. Tudo bem, sua mãe não prestou, mas agora está na hora de parar de chorar, vamos se apartar dessa mãe. Né? Tem que uma hora que precisa parar. Né? Ou seja, eu me coloco como responsável e coautor, junto com o self, da minha vida. Então, isso impede de fazer justiça? Não, fulano tem que ser preso, ele tem que responder. Mas o que em mim me levou a esse lugar? Se não Deus seria injusto. Né? E não existe injustiça. Você coloca sempre os dois lados, né? A questão do confronto mesmo de um lado e do outro. E quando a pessoa tem essa consciência de que há esse conflito e a situação não coloca ela frente a frente com esse problema dela. Por exemplo, você citou essa questão aí de você sempre atrair o mesmo perfil, né? Então, no caso, vamos citar isso que você colocou. A mulher ou o homem sempre atrai, ou a mulher é um cara que sempre bate nela. Aham. E quando consegue se relacionar com homens, e quando esse conflito não entra de fato para que ela possa sim encarar e enfrentar aquilo. Quando ela não consegue nem se relacionar, tem alguma coisa aí que precisa, né, ser olhada. Acontece demais, né? Ou seja, são N as possibilidades, porque quando a gente fala de alma, eu não posso falar numa matemática, né? Fez isso, vai acontecer aquilo. Não tem como. Num caso, num exemplo como esse, pode ser N coisas. Mas se a gente pudesse fazer de uma forma geral, se a pessoa não está nem se relacionando, se não for uma essência religiosa genuína, na qual ela já está sublimando um monte de coisa aí, ela tem algum complexo constelado, que ela vai precisar se relacionar. Na base de todas as doenças psiquiátricas e psicológicas está o afastamento. Tem o problema da relação. O depressivo não sai de casa, o esquizofrênico sai da realidade. O que tem toque não vai na festa porque tem que lavar a mão, não pode apertar a mão dos outros. Então eu vou evitando a vida. Na base de todas as doenças tem um problema de não conseguir se relacionar. Ou se relaciona de maneira rígida, ou sai da realidade de uma vez, enlouquecendo. Ou seja, começou isso, já pode ser um sintoma que a psique já está apresentando de uma doença que está se anunciando, se já não estiver doente. Né? Então isso tem a ver com o ânimos e a ânima? Sempre. Né? Sempre tem a ver, porque a energia é oposta. Então ela tem a tendência a me vencer. Né? É o desconhecido em mim. É aquilo que me encanta, que me aprisiona, que me toma. É a bruxa, é o arquétipo da morte que me leva para o fundo do mar, é a sereia, é a feiticeira, mas ao mesmo tempo é aquela consciência estética, é a deusa que coloca você para pintar um quadro, para ter uma sensibilidade com o filho, para abraçar o filho. É a mulher que tem uma maternidade, é muito consciente disso.
e ao mesmo tempo ela é ativa, ela estuda, ela exerce cargos de liderança. E ao mesmo tempo, nessa liderança masculina, ela é muito feminina. Porque ela sabe ouvir, ela cuida das emoções, ela não só vê as pessoas como uma tarefa a cumprir, totalmente desconectada, como se fosse uma coisa de informática, que é isso que tem que fazer. Tem essa tarefa que tem que cumprir, mas ela fala, tem um coração que cumpre essa tarefa. Né? Ou seja, ela tem uma sensibilidade para transitar dos dois lados e ele também. Então cria-se um processo de integração da energia, uma sensibilidade além do bem e do mal. Né? Agora deu para entender porque você falou que era a parte mais difícil integrar os dois lados. É a mais difícil. Não. Sem dúvida alguma, diga aí. Mas é a mesma proporção da energia? No caso do ar, energia oposta, né? Seu feminino, não carrega o ânimo, tem a energia do ânimo. Falar nesse enquanto, talvez, eu acredito que na mesma proporção, mas lá no inconsciente tem uma cota, por exemplo, no meu inconsciente de energia masculina, só que eu não chamo ela de ânimos. O nome dela é sombra. É uma sombra, é um duplo meu. Sombrio. E a gente tem uma aula de estudo só da sombra. Ou seja, a ânima, ela aparece em símbolos femininos para mim. E quando a minha energia masculina vai se manifestar no inconsciente, ela aparece no masculino. Só que não tem o nome de ânima, tem o nome de sombra. Porque como é masculino, então ela é uma sombra, né? E eu não consigo encarar, ela roda comigo, né? Fica presa. Então é aquele, por exemplo, o Daniel sonha, né? É aquele bêbado no degrau da igreja. Nossa, sonhei, encontrei esse cara. É aquele mendigo, é a sombra, é a minha sombra, né? Que está ali. Né? É o ladrão, né? No caso do homem. É aquele que está... sonhei que tinha um ladrão tentando invadir a minha casa, é a sombra. É a sombra no homem. Né? E na mulher, é uma mulher. É a sombra da mulher. Ou seja, a psique ela é uma balança energética. Se eu coloquei 2 pesos aqui, eu vou ter que colocar 2 pesos aqui para equilibrar. Se eu coloquei 10 aqui, vai colocar 10 aqui para equilibrar. Numa metáfora muito pobre, que é óbvio que a psique não é assim. Ou seja, é um trabalho de compensação. Compensação. Ou seja, se eu estou muito santo aqui, e é um santo que não é de verdade, que eu não estou realizando, eu vou precisar colocar um oposto pesado também lá do outro lado para balancear. Então vai fazer o quê? Um oposto a mim, um demônio, uma pessoa trevosa, uma sombra, uma coisa totalmente oposta do que não passa no ego lá. Aí vai equilibrar e forma o quê? Uma sombra. Aquela pessoa anda, ela está sempre acompanhada dessa sombra atrás dela, que é os 2 pesos da balança. Entendeu? A gente vai ter uma aula só de sombra. Só de sombra. A gente está começando a entrar... Na pergunta mais importante que foi feita aqui, que foi da Débora. Ela falou, para que serve isso? Foi assim, não. Tô entregando. Tá gravado. Assiste lá. Mas, Débora, foi a pergunta mais importante que foi feita, porque tudo isso tem que ter um propósito. Porque senão vocês vão sair daqui, foi o tema da minha palestra no CEPS, que muita gente não gostou, inclusive. Né? Chegava lá, queria escutar um monte de teoria, né? Eu fui falar, psicologia é Jesus, vocês estão esperando o quê? Não tem nada de novo. Né? É Jesus, aí fui falar de Jesus. A psicologia mais profunda que tem, que é simples, fala dos sentimentos, né? E isso tudo aqui aparece no ego como sentimento. Você vai lidar com isso, imagens e sentimentos. Olha só como a ânima no homem faz ele ficar irritado, né? O sentimento, né? A irritação, o mau humor, é sentimento. A ânima inconsciente. Isso é sentimento, né? O que isso mais permite é a ponderação em relação à atitude do outro, né? E a nossa também. Você para de sair daquela coisa de dicotomia de bom e de mal, né? De bom e de mal. A gente transita no bem, no mal, no momento. E por isso a gente tem que ter essa ponderação. Exato, é um movimento de vida. Você tem que estar sempre em movimento. Ah, essa energia feminina, ela é horrível, porque ela causa. Não, mas ela causa isso também. Né? Ah, esse masculino, papapá, que é preconceituoso. Não, mas ele faz isso aqui também. Não julguei.
Não tem como. Tudo é dual. Tudo é dual. Vai depender do que você faz com isso. Isso te tira de ser preconceituoso, né, de fazer os discursos ideológicos como se papapá e vai defender, por exemplo, em alguns movimentos que a gente vê, onde, por exemplo, é óbvio, né, isso é num processo muito inconsciente, quando você pega aquela ideia apaixonada para defender um feminino que é mais masculino do que o próprio masculino. Né? Como a mulher tem que ocupar somente lugares masculinos, coisas masculinas, ela mesma está dizendo que o feminino não presta. Né? Sendo que, na realidade, o homem e a mulher têm que transitar um no mundo do outro. Né? Ah, mas é errado a mulher ficar lavando louça em casa e cuidar do filho, ela tem que sair para trabalhar. Mas isso é a maior beleza do feminino e o homem tem que aprender a fazer isso também. E da mesma forma, né, a mulher tem que ir lá ser o chefe, fazer esse trabalho do masculino, né, e exercitar os dois lados da psique humana, do espírito humano. Porque se você fica de um lado, você vira um preconceituoso e tudo é você. Né? Então todo discurso apaixonado está pela metade. Não tem preço. Ou seja, a pessoa que é consciente, ela anda em paz. Ela não se perturba. E a Joana fala assim, não há contingência externa que tire uma pessoa consciente da paz. Não tem. Porque ela está consciente de si mesma. Ah, aí você olha para o seu sonho, você olha a sua sombra, as coisas que aparecem para você, aí a pessoa fala assim, ah, Daniel, você é isso. É verdade, é mesmo, eu sonho com esse lado direto. Aí você não se irrita. Porque já está ali, está aqui, eu ando de braço dado com isso, vigiando, porque senão esse torso me toma. Aí pronto, aí surge uma virtude, que o nome dela chama-se consciência de si mesmo. Que a gente gosta de dar o nome de humildade, né? Ou de falar do milindre. O milindre é uma inconsciência de si mesmo. E graças a Deus que tem um milindre, porque como é que você ia saber que você está guardando alguma coisa? Nossa, fulano falou esse negócio, eu me milindrei. Vai para casa e vai pensar no milindre. Né? Em vez de falar, não presta, papapá, você vai julgar o outro em vez de pensar no milindre. É ou não é? Ou seja, as emoções são um guia para a gente se descobrir. E é nelas que a gente vai se transformar. Por isso que está tanto esse movimento. É exatamente isso. Ó, o Espiritismo é uma doutrina extremamente racional. Muito. Então é necessário que tenha no seio da doutrina um evangelho que é o coração. Se não tivesse coração, aí eu me apaixono. Não dá. Então os espíritos sabem disso. E olha o tanto de livro, cultivando as emoções, não sei o que do sentimento, não é ou não é? Porque é necessário, porque não dá para ser só racional. E Kardec era, graças a Deus, porque aí do outro lado a gente vai desenvolver a ânima aqui, já que o ânimos foi apresentado por Kardec do Deus Pai, né? Agora a gente tem a doutrina mãe, e a gente vai ficando completo, né? E tudo isso muito simbólico, obviamente, né? São energias, né? Toda vez que a gente polariza, a gente adoece. A psique, ela precisa desse movimento. Quanto mais movimento você faz, mais energia você tem. Beleza? O que mais? Mais alguma coisa ou não? Como é que estão aí? Como é que estão os sentimentos? Já tinha visto o espírito assim? E ele fala os princípios dele, a busca do bem e do belo. Se você não dos caminhos, mais te promove a Deus, é justamente cultivar a beleza da arte com sensibilidade e amor ao próximo. Ele dá um enfoque muito grande nessa questão da sensibilidade do ser. E foca muito na questão do homem também se sensibilizar pela estética, pela beleza, para se tornar uma pessoa mais... Ou seja, esse homem aqui, ó, que tem a ânima muito inconsciente, ele pode ser aquele homem assim, que é aquele soldado, né? O cara, eu não vou nem citar nada para depois não cair em cima de mim, mas pensa aquele guerreiro, né, da modernidade, né? Aquele cara que você olha para ele, você fala assim, meu Deus, né? Ele respira, sai testosterona. Dentro dele
É aquele cara... Não, eu tenho muito medo de espírito. O cara é desse tamanho, aí ele tem um lado dele que é meio abobalhado, assim. Aí você fala do inconsciente, ele parece uma mulher. Né? Aí ele olha lá, não, eu tenho medo disso. Eu prefiro nem lidar com essas questões emocionais. Isso não é pra mim. Olha só, ele já tá lá, já. Pra dentro, é um cara extremamente inábil em lidar com o inconsciente, porque o inconsciente é feminino. Como ele está muito polarizado num racional, numa coisa muito para fora, para dentro ele é uma mulher caprichosa, cheia de medo, né? Não se envolve, tudo é um fantasma lá dentro, eu não posso chorar, não posso me emocionar, né? Ou seja, para dentro é essa coisa meio xoxa. Tá entendendo o efeito disso? Fica uma pessoa com incapacidade de mergulhar na alma. Porque para você fazer isso aqui, você tem que ser homem, né? Você tem que ser o herói. E a mulher também tem isso. Você tem que ser corajoso. A Joana fala isso. Tu quer fazer reforma aí, tu tem que ter coragem. Coragem. Página 38. Penúltimo parágrafo. Jesus, por exemplo, harmoniza as duas naturezas. O ânimos, quando era necessário usar da energia e da vontade, forte para incentivar os hipócritas, e tem uma digitação, e lutar sem receio pelo ideal do amor. E o ânima, quando atendia os infelizes que o buscavam, necessitados de entendimento e de auxílio. Ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação com o Yin e o Yang, provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, conforme responderam os mensageiros da humanidade a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 625. Aham. Que leva a emoção do lado negativo, assim. Aham. Vai ser a sombra dela, então. Exatamente, exatamente. O que atormenta ela é a sombra. Só que então, aí ela... Que é um duplo feminino. Às vezes o duplo da mãe, da madrasta, da irmã, né? Que vira essa sombra, é uma sombra que acompanha ela, né? Mas então, aí a gente tem que tentar fazer o quê com a sombra? Integrar. Exatamente. Vai ter que achar uma saída criativa para ela. Eu vou estar assim nesse estado emocional porque está inconsciente. Quando você começar a se relacionar com ela, aí o self vai começar a regular isso aí, né? Ele que vai fazendo isso. Quem é o Deus na alma, né? É o self. O ego precisa se colocar à disposição desse self para as mudanças acontecerem. Então ele precisa ter força para encarar o que está nesse inconsciente. E à medida que ele vai fazendo esse movimento, o self vai se autorregulando. É como um sistema imunológico, né? Eu estava lá com uma barreira, estava tudo acumulado, um monte de energia lá, acumulada, que não entrava, né? Eu tiro e a energia começa a entrar, vai mexer em toda a psique. Então o self vai começar a fazer um trabalho, e às vezes esse trabalho chama-se cura. Mas não uma cura de curar, fazer uma cirurgia e cortar, mas a cura do couro, do vinho, de transformar, né? Ou seja, é uma regulação da energia. Mudou a dinâmica, o movimento da energia, o self entra em ação para regular essa energia. E quem mobiliza essa mudança é o ego, né? Porque eu falo, agora eu aceito, pode entrar. Entrou, aí o peso da balança mudou. Aí estava um pesado lá, pesado cá. Aí eu faço assim, tiro o peso e trago para cá, aí o self vai ter que colocar alguma coisa lá. Aí vai começar a transformação. Ou seja, o ego tem uma participação, mas não é ele que faz. Não é uma doutrina do ego, eu faço, eu resolvo, é Deus. E é o meu Deus interior. Ou seja, por isso que eu tenho que me colocar à disposição do self. E a minha disposição é andar nas linhas dele, rezar a cartilha do self. Então, para isso eu preciso olhar, me relacionar,
E isso dá tristeza, dá melancolia, e o self quer isso, ele quer completo, ele quer as coisas completas. Ele não satisfaz com nada pela metade, porque ele é Deus. Exatamente. Não é místico porque não é... a gente experimenta essa experiência como uma experiência religiosa, é energético, na realidade é energético. Mas sai pra gente materializado, às vezes, como uma experiência religiosa. Porque se não tá sobre as rédeas, né? Exatamente. Por isso que, por exemplo, a tendência... Pensa como é a psique do ateu. O ateu está desconectado do self. Né? Porque as imagens de Deus são uma projeção do divino nosso. Olha a quantidade de imagens de Deus que eu tenho na história. É ou não é? Tem os deuses do politeísmo, o Deus do Velho Testamento, o Deus do católico, o Deus do protestante e o Deus do espírito. Mas por que tanto Deus? Porque na realidade são imagens da psique. É claro que existe Deus. Mas são um Deus com faces, as 1000 faces de Deus, porque são projeções. É como eu vejo o meu divino lá fora. Então eu crio uma imagem. O ateu não tem. Se o ateu não tem, como é que ele está? Ele está desconectado da essência. Ou seja, ele vai adoecer. Qual é o sintoma do ateu? Um dos sintomas característicos do ateu. Ele faz uma inflação e o self toma ele se coloca no lugar de Deus. Ele fica apaixonado. Ele acha que é Deus. Esse é um dos sintomas do ateu. Né? Porque, na realidade, o self se impõe sobre o ego. Né? Então, eu tenho uma imagem para repousar, uma projeção, seja de um complexo de natureza divina ou do self, é extremamente saudável. Porque se eu não tivesse a projeção, eu me colocaria nesse lugar divino. Porque não tem para onde a energia escoar. Percebe? Quando eu tenho uma imagem divina aqui, ó, ela é uma projeção de um divino que dorme em mim. É tanto que cada um vai, se eu perguntar para cada um aqui o que é Deus para você, cada um vai falar uma coisa. Por quê? Porque vai falar projetivamente de Deus, dentro da nossa pequenez. E tudo que a gente falar não vai chegar nem perto de Deus. Ou seja, tudo que eu falar de Deus é uma projeção. É uma projeção. Mas é excelente, porque se essa energia não sai nessa imagem, ela pega o ego como imagem. Então é melhor que ela saia. Tá entendendo? Se eu não escoo a energia para fora, ela cai dentro de mim. Mas existem ateus que são muito boas pessoas, muito conscientes. Mas o ateu adoece. Ele passa por inflação, ele passa por deflação, ele tem depressão, ele pensa em suicídio. Né? E ele está muito mais apartado da essência do self do que uma pessoa que tem uma tendência a acreditar em Deus. Porque uma das imagens do self é Deus. Entende? Agora, eu posso ter uma pessoa que tem uma imagem, que é ateu, mas que tem uma imagem muito semelhante a Deus, que ela dá outro nome e ele anda nas linhas do céu. Porque na realidade Deus, Jeová, BBB, é um nome que a gente deu. Né? É uma imagem que a gente criou. Né? É uma imagem. Agora ele pode chamar isso lá de materialismo e adorar esse Deus e se dá bem. E não tem nada a ver. Porque ele vai viver as linhas do self com outro nome. Por isso que não adianta ficar criticando religião. Porque se o teu self está dizendo que tu tem que ser um bandista, vai para lá realizar esse negócio, tu vai se dar bem. Se o teu self está dizendo que você tem que ser católico, vai para lá, que você vai ser um espírita, vai ser um católico muito melhor do que um espírita medíocre, né? Ou seja, o que é certo e o que é errado? Depende. O que tua essência está pedindo para você? Agora precisa aprender a ouvir essa essência. Né? Não é o que o ego quer, é o que o self quer. A questão é mais você se conhecer, né? Quanto mais você se abrir para se conhecer, você vai tentar... Toda essa vivência nas linhas da natureza, nas linhas do self, ela gera paz interior, satisfação para a vida, saúde física, saúde emocional. Como que você vai adoecer se você está andando na linha da natureza? Você não vai adoecer. O Jesus não adoeceu. Jesus não enfermou uma vez sequer. Por quê? Porque estava totalmente integrado com a sua essência. Né? Ele já estava individuado, né, nesse sentido. Né? Então eu posso ter um ateu extremamente religioso, só com outro nome. Observa só, a gente saiu de um misticismo durante um período lá
da Inquisição, do período medieval, era um misticismo que não aceitava nada racional. Era uma religião que a gente chama de cega, né? É uma religião que não tem reflexão, que combatia o raciocínio, que combatia tudo aquilo, que era um apaixonamento, uma coisa cega, e que começou a matar uma imagem de Deus totalmente, né? Ou uma imagem de uma mãe engolidora, né? Que no caso da igreja começou a matar para fazer valer essa insanidade. Aí, de repente, aparece um movimento oposto, que começa lá no iluminismo. Veja só, é um movimento tão religioso quanto o outro. É o que ele fala, não, agora o homem é o centro, não é mais Deus. O homem no existencialismo. O homem dita a própria existência. Pronto, o homem já está no centro. Aí ele vai colocando. Agora, não tem esse Deus aí morreu. Agora a gente vai colocar uma deusa no lugar, que chama razão. Olha só, a religião já está sendo vivida lá. Aí eles elegem a deusa razão. E essa deusa, o politeísmo ainda volta, né? Aí ele fala assim, essa deusa razão vai ter outros deuses que vão acompanhar. Que é, a razão vai ter os ismos da filosofia. O materialismo, o racionalismo, o empirismo, o mecanicismo. Olha lá, é os deuses do politeísmo voltando com outra roupagem. Aí você fala, você não está vendo que Deus existe? Não existe, não existe. Ou seja, ele tem um Deus ali, mas é um Deus desfigurado que está pela metade. Quem está certo ou está errado na realidade, está incompleto os dois. Porque a gente é as duas coisas. E o Espiritismo é essa função. Porque ele se comunica com essa ciência e ele vai lá também no que o catolicismo ou a igreja, de alguma forma, usou de maneira, às vezes, até perversa, por exemplo, num processo inquisitorial. Que é esse lado religioso, a afetividade, a crença, a fé que eu não explico. Né? É tanto que eu não explico que, por exemplo, a gente tem funções básicas. Né? Por exemplo, pensa assim, pensamento, oposto ao pensamento eu tenho sentimento, e eu tenho aqui a sensação e a intuição. Quais foram as duas portas iniciais que Deus escolheu para se manifestar na alma? Aí você pergunta lá para o indígena assim, né? Como que você sabe que esse negócio aí que você adora é um Deus? Ele não tem lógica, não tem pensamento que explique. Ele fala, eu sinto. Eu tenho um sentimento que Deus existe. Deus escolheu a função sentimento para se manifestar. Então é aqui que a gente vai se transformar. Se você quer se tornar um espírito de luz, você tem que mudar os sentimentos. Porque quanto mais eles forem conscientes, mais Deus vai trabalhar aqui. Como que eu vou explicar por uma lógica uma coisa inexplicável, que é um mistério? Então o pensamento ele vai ser sempre incompleto para contar a experiência de Deus. Eu só posso dizer assim, eu sinto tudo isso. Porque eu não tenho nem palavras, eu sinto. Né? Eu e Deus somos um só, não era assim? Ou seja, é um sentimento. Me explica isso, eu não tenho como te explicar. Pensamento não alcança. Só aqui. Tá certo? Vamos rezar?